A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Você que me ouve pela primeira vez, Deus abençoe tua vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse trabalho, em nome de Jesus. Eu saúdo a toda poderosa Igreja de Jesus Cristo sobre a face dessa terra. Amém? Creia em Jesus Cristo, obedeça a palavra de Deus. Eu sou o pastor Jefferson Roque e já te convido a estarmos em nome de Jesus, orando e ouvindo a palavra do nosso Senhor. No final da ministração, você vai fechar os teus olhos, dobrar os teus joelhos e orar, pedindo ao seu Deus, ao nosso Senhor, que abençoe a tua vida, a tua casa, os seus planos e projetos. Amém, queridos? Aleluia. Amados, a palavra do nosso Senhor, ela é poderosa a todo momento, a todo instante. Não é verdade? A todo momento a palavra do nosso Senhor nos ensina, nos dá a direção e nos aponta o caminho correto que nós precisamos andar. Aleluia. Amados, pare e pense comigo. No capítulo 5 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção de algo muito sério que ocorreu com a igreja. A igreja naquele momento estava acobertando um ato imoral de um cidadão que teve relações íntimas, que teve relações sexuais com a mulher do seu pai. Olha bem, amados, desde aquele momento, daquele tempo, se nós pararmos para pensar, a igreja atravessava casos de escândalos. Você entende? Escândalos acontecem desde aqueles primeiros dias que a igreja foi estabelecida. Então nós aprendemos que não é para causar espanto em cada um de nós com aquilo que tem ocorrido nos dias atuais. Os escândalos que a igreja tem enfrentado. A verdade, amados, que aonde tem pessoas, aonde tem seres humanos, existem corações corruptos, corações mentirosos e pessoas enganadoras. Você entende? Porém, a palavra aqui do nosso Senhor nos fala que nós devemos andar em santidade, nós devemos andar em obediência e nos afastarmos destas pessoas que cometem tais atos imorais. Pessoas que estão na igreja, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Porque esses, a Bíblia nos fala aqui. Depois nós estaremos lendo esta passagem em nome de Jesus, no capítulo 5 de 1 aos Coríntios. Estas pessoas, os que estão dizendo ser irmãos, o apóstolo Paulo fala que nenhuma refeição nós devemos fazer com esta pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que engana, é alguém que não se arrepende dos seus pecados, é alguém que está na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus todos os dias, dizendo amar a Jesus, dizendo amar a Sagrada Escritura, dizendo amar a igreja, dizendo estar amando os irmãos, porém está vivendo como pessoas que não têm Deus, pessoas do mundo, pessoas imorais, pessoas idólatras, pessoas feiticeiras, pessoas que estão praticando tudo aquilo que no mundo elas têm a liberdade total de praticar. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu não estou falando para você se afastar dos que estão no mundo, porque se fosse assim, nós precisaríamos deixar este mundo, porque os que estão no mundo, Deus julgará. Você sabia que as coisas e as pessoas do mundo é Deus que julga, mas os que estão na igreja é nós que fazemos o julgamento? Você sabia que a igreja, os que estão dentro da igreja, é como se fosse ali um tribunal, a qual as coisas que ocorrem ali dentro são avaliadas pelos irmãos, pelas irmãs, pelos líderes, são os santos. Está aqui na palavra de Deus. Nós julgamos os que estão dentro da igreja, as pessoas que estão congregando conosco. Paulo fala, este que cometeu tal imoralidade,
eu já dou o julgamento aqui, mesmo não estando perto de vocês. Eu já dou o julgamento, eu o condeno. Paulo já está passando a ordem. Exclui este do meio de vocês. Exclui. Entregue a ele. Entregue este a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O espírito de todos nós vai voltar para Deus, amados. Deus, ele nos deu o espírito, e o espírito é a vida, o espírito de vida que nos coloca de pé. Porém, as obras da carne, as pessoas que estão blasfemando, a carne será destruída. E Paulo fala claramente aqui, entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amados, é triste observar que as igrejas estão com medo de fazer as suas reuniões para correção. É muito triste saber que tem líderes que não têm coragem, com medo de perder uma pessoa importante, alguém de alto valor na sociedade, da cidade, e tem medo de repreender no Senhor, não pela sua carne, mas no Senhor, e corrigir aquela pessoa que está agindo errado. A pessoa que age assim, ela também está correndo risco seríssimo de perder a salvação. Porque se nós estamos vendo coisas acontecendo erradas e a igreja não toma a postura, a igreja passa a ser conivente, passa a ser associada ao pecado. E nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja santa. Nós aprendemos com a palavra do Senhor nosso Deus que a igreja do Senhor Jesus Cristo é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Se está acontecendo algo nesse nível, como está falando aqui, estou sabendo que alguém está tendo relações sexuais com a mulher do seu pai e vocês não fazem nada, olha bem o nível, a gravidade da situação, o problema que a igreja não estava pouco se importando. A pessoa continuava lá, a mesma coisa. E aqui nos fala algo também muito interessante. Paulo está dizendo que as pessoas que estão no mundo, nós vamos conviver com elas. Você vai trabalhar com as pessoas que estão no mundo, que cometem coisas imorais. Você vai conviver com as pessoas que estão no mundo. Você vai estudar com as pessoas que estão no mundo, cometendo coisas terríveis. Porque isso agora já é entre estas pessoas e Deus. É Deus que julgará estas pessoas. Mas nós, que somos uma nação eleita, uma raça eleita, um povo eleito, escolhido, um sacerdócio santo do Senhor, nós que estamos participantes do corpo de Cristo, nós que estamos participando dentro da igreja, aleluia, segundo a palavra de Deus, nós temos que estar sim fazendo a observação para que o pecado não contamine as outras pessoas, não entre em contágio. Você já observou quando tem algo contaminado, tem que ser separado, colocado para fora, eliminado. E olha, amados, o apóstolo Paulo que diz aqui, isto é para que a igreja permaneça santa. Você observou quando alguém está com um ferimento, aquele ferimento necessita ser limpo, precisa passar por um processo de limpeza, purificação, depois aquilo vem uma pomada, depois vem ali um band-aid por cima, uma gaze, não é verdade? E aquilo tem que ser coberto para que não apouse ali um mosquito, uma sujeira, uma poeira, para que aquilo não venha infeccionar, inflamar, porque vamos supor que este ferimento esteja no braço, na perna, na cabeça. Senão aquilo, os bichos, a sujeira, os micróbios, as bactérias vão alastrando e aquilo vai consumindo o membro. E o membro estando no corpo, o corpo passa a sofrer devido aos problemas que aquela ferida esteja causando. E quantos casos ocorre até a amputação. Não é verdade, amados?
Quantos casos, quantas pessoas perdem às vezes um dedo do pé porque infeccionou, não cuidou, pisou num prego, pisou num arame, aquilo inflamou, infeccionou, virou gangrena e tem que ser amputado. Acontece com os pés, com mãos, com braços, com pernas, porque não houve o devido cuidado. A casa de Deus é da mesma forma. Inclusive a palavra do nosso Senhor nos fala que a árvore, ela não basta ser bonita, ser formosa. Não basta uma árvore ter boas folhagens, ter boa aparência, porque se a árvore não produz bons frutos, ela é cortada e jogada fora. Ela tem que dar lugar para outra árvore. Quando a árvore tem aparência, Jesus chega diante da figueira, a figueira tinha boa aparência, e a palavra do Senhor nos fala que era tempo. Era tempo. A filha foi um exemplo. Aliás, amados, uma correção aqui. Não era tempo. Não era tempo. Reforçando aqui. Não era tempo de figos. Mesmo assim, Jesus procurou figos na figueira, e ela, por não ter figos, não era tempo de figos. Jesus amaldiçoou aquela árvore como um exemplo. E a palavra do Senhor nos fala que nós devemos produzir frutos dentro do tempo e fora do tempo. A todo instante, a todo momento, nós precisamos produzir bons frutos de arrependimento, bons frutos de conversão, bons frutos que são os exemplos. Se a igreja aceita, sabendo que há um mal, e a igreja não toma nenhuma postura, nenhuma posição, pode ter certeza, aquilo vai dar problema para o dirigente, vai dar problema para o regente no coral, vai dar problema com os obreiros, vai dar problema com os missionários, com os pastores, com os irmãos, porque aos poucos aquele mal, aquele pecado irá contaminar e contagiar os demais. Então Paulo nos fala sobre isto. Os que estão no mundo, Deus julga. Os que estão na igreja, somos nós. Inclusive a palavra do Senhor fala, não há nenhum sábio entre vós que possa julgar as questões. Não há nenhum sábio entre vós. Nós precisamos de levar isso a certas questões até os tribunais. Aqui estamos mostrando que a igreja, nos mostra que a igreja tem a responsabilidade e recebeu a autoridade para fazer a leitura do que está acontecendo. Tem que ter ordem na casa de Deus, tem que ter decência na casa do Senhor, tem que ter sim. Certa vez aconteceu um fato comigo. Estava na igreja ministrando, sou pastor, dirigente, Ministério Pentecostal Justiça e Igualdade. Havia um irmão, gostava muito desse irmão e gosto, oro por ele, mas digo gostava pelo fato dele estar na obra. Tocava violão, uma pessoa humilde, simples. E certa vez alguém chegou para mim e falou assim, pastor, aquela pessoa está na igreja? Eu falei, está participando dos cultos. Porque eu vi aquela pessoa, e não era membro da igreja, tá, irmãos? Para alguém falar assim, era fofoca. Não, alguém que estava no mundo falou, eu vi aquela pessoa dentro de um bar, tomando uma bebida, uma pinga, não queria falar essa palavra, não gosto de falar essas palavras, de coração, e acendeu o cigarro. Então essa pessoa estava o quê? Mentindo para mim. E mentindo para o homem é uma coisa. Eu posso ser enganado por muitas pessoas, por várias pessoas, alguém pode mentir para mim. Você pode ser enganada e muitas pessoas mentirem para você, meu irmão, pastor, você, meu querido. É uma coisa. Mas de Deus ninguém esconde. Precisou de alguém lá no mundo ver, alguém no mundo ver e achar algo indigno por ver a seriedade do trabalho que nós estávamos fazendo. Então, a pessoa estava tocando, mas estava bebendo e fumando escondido. E detalhe, a pessoa era batizada, a pessoa participava da Santa Ceia. Você entende que tem pessoas que parece que não têm temor dessas coisas sagradas, das coisas que nos levam para a salvação, ou também será como testemunha para a perdição? Então eu esperei a pessoa chegar um certo dia numa reunião e falei com a pessoa, olha, já estou sabendo de tudo. Falei para essa pessoa.
já estou sabendo do fato, do ocorrido. Nem mencionei o que era. Falei, já sei, você está em desobediência, você não está cumprindo aquilo que você se propôs a servir a Jesus, abandonar as coisas do mundo. Você está vivendo igual às pessoas do mundo. Você foi visto, já estou sabendo de tudo. Porém, essa pessoa, ao invés de falar com humildade, humildade, pastor, em nome de Jesus, ore por mim, eu quero continuar na obra, eu quero continuar na igreja, eu aceito o período de afastamento, mas quero continuar vindo nos cultos, porque é lógico, amados, que pode continuar estar indo no culto. A casa é de Deus, é do Pai. Quem sou eu a falar para ele não ir na igreja? Mas, porém, ele ia receber o afastamento das funções como obreiro. Então, amados, ele não falou isso. Ele poderia ter falado, eu aceito, sim, a correção, ore por mim, eu fraquejei, estou fraco, quando eu fico nervoso, eu vou beber, eu vou fumar, eu não quero, então eu quero ser um irmão aqui na igreja e orar e pedir Deus me libertar, buscar a libertação. Confessar. A palavra do Senhor nos fala, confesse e deixe o teu erro, o teu pecado. Mas não. Esta pessoa falou que eu estava equivocado. O Senhor está equivocado. O Senhor está errado. Eu falei, irmão, você está afastado das suas funções. Você está afastado das suas funções. Mas a liberdade de estar na igreja estava plena para a pessoa. Mas me pergunta o que aconteceu? A pessoa sumiu. Só que, amados, a minha consciência, em nome de Jesus Cristo, está em paz, porque esse texto aqui nos fala. As pessoas, as que estão dentro da igreja, é nós, aleluia, é nós que iremos fazer esse julgamento. E o julgamento era aquele: está afastado das funções. Se arrependa. Ainda até falei para essa pessoa, falei, olha, você fica um período, vai orando, vai lutando. Quando você participar da Santa Ceia, peça ao Senhor perdão dos seus pecados. Aí você começa uma nova página, uma nova história, porque ali você participa do corpo, do sangue. Se você, de fato, se arrepender desse vício e largar, em nome de Jesus, o Senhor te purifica e Ele te ama, Ele te purifica e te salva. Ele não te larga por causa disto, mas a pessoa não quis. Então só revelou que havia um rebelde, havia uma pessoa que queria fazer conforme a sua vontade, conforme o seu desejo da carne. Amados, não tem como negociar aquilo que já foi estabelecido por Deus. Aquilo que já foi estabelecido por Deus é ser de santo como eu sou santo. Abandonar o mundo, não é verdade? Quando nós somos batizados, nós morremos para o mundo e renascemos, ressurgimos com Cristo na sua ressurreição. Quando Cristo morreu na cruz, nós entregando a nossa vida a Jesus, nós também morremos com Ele. Ele levou sobre Ele, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, maldades, as nossas tramas miseráveis. Mas quando Jesus ressuscitou, aqueles que de fato foram batizados, desceram as águas batismais e morreram para o mundo, essas pessoas são nova criatura. E eu sei que milhões de pessoas compreendem isso, graças a Deus. Mas existe também uma grande parcela que não consegue compreender. Certa vez, uma outra história, um outro testemunho. Certa vez estava na igreja, estava finalizando o culto, dando a bênção apostólica, terminou o culto. Uma senhora se aproximou de mim e, em nome de Jesus, quando alguém se aproxima de mim que é do sexo feminino, eu sempre peço um obreiro, uma outra obreira para ficar próximo, para acompanhar a conversa, para saber o que está acontecendo, porque você nunca sabe o que possa ser, não é verdade, amados? Então sempre estava ali. E essa mulher, essa irmã acompanhou o culto e disse que queria unir aos trabalhos da igreja, dizendo que era uma missionária. Sou uma missionária, eu quero estar auxiliando nos trabalhos. Como que eu começo? Como que eu processo? Eu falei, você é de qual ministério? Você veio de qual ministério? Você tem alguma credencial, algum documento? Porque a pessoa falou que é missionário. Não é verdade, amados? Se alguém falar que é um obreiro, se alguém falar que é um missionário, se alguém falar que é um pastor,
essa pessoa, com certeza, ela tem um ministério ou veio de algum ministério, não é verdade? Ou iniciou o seu ministério, mas com certeza todos nós temos um início na caminhada. Tem que ter as testemunhas que essa pessoa é de fato aquilo que ela diz ser. Ela falou, não, estou afastado, minha carteirinha está vencida há tanto tempo. Eu falei, então, para você exercer sua função aqui conosco, seja bem-vinda em nome de Jesus, é você frequentar os cultos durante um certo tempo, um período, para você ser avaliada, participar da Santa Ceia, participar dos cultos frequentemente, não é verdade? E você passará a receber suas oportunidades. Você passará a receber suas oportunidades. E aí você vai exercer aquilo que você diz ser. Olha bem, sem impedimento algum. É um trâmite. Você chega na igreja, você quer trabalhar na obra, o pastor fala, olha, venha, participa da ceia. E o pastor vai te observando o seu comportamento. Na hora que ele vê que você ceia, que você está nos cultos, que você é uma pessoa constante, você é fiel, você é uma pessoa de fé, de oração, você recebe as oportunidades, não é assim que funciona? Recebe a oportunidade e logo, logo o próprio Espírito Santo vai revelar na sua vida e vai mostrar às outras pessoas, outros irmãos, que você é um ministro do Evangelho. Você está apto e você está pronto a exercer essa função, que é uma função muito séria, irmãos. É uma função muito séria você ministrar a palavra de Deus, você pregar a palavra de Deus e você orientar pessoas, porque um pastor, um missionário, um evangelista, um presbítero, um obreiro, essas pessoas elas têm a responsabilidade de dar o exemplo na casa de Deus. Não é verdade? Não é porque alguém fala eu sou e aquela pessoa é. Não, aquela pessoa ela passa sim. Inclusive o apóstolo Paulo fala para Tito, para Timóteo, que eles são jovens, mas a igreja não irá desprezar eles, porque Paulo dava o aval. Você entende? Paulo já via que tinha o Espírito Santo naqueles dois jovens, no Timóteo e no Tito. Então essa mulher, o que aconteceu? Ela sumiu, ela se esquivou, ela não quis passar pelo processo de avaliação, não do homem, mas de Deus, porque quando você quer trabalhar na obra de Deus, e quando você quer trabalhar, aliás, em qualquer área, você tem um período sim, amados. Jesus é a nossa carta. Nós somos, amados, em nome de Jesus Cristo, avaliados por Cristo. Quando Jesus está em cada um de nós, quem está nos vendo verá um documento assinado por Jesus Cristo. Este é meu servo, esta é minha serva. Você entende? Você compreende? Então Paulo, ele nos fala isto. Eu iria ler esse texto no capítulo 5, mas eu não vou ler, mas depois você leia em casa, em nome de Jesus, aonde você estiver, com atenção, para a glória de Jesus Cristo. A igreja é santa, a igreja é sagrada. Não tem como negociar valores com a obra de Deus. Não tem como negociar condições. Eu vou servir a Deus dessa forma. Se a igreja quiser que eu fique aqui, me aceite dessa forma. Se a igreja quiser que eu cante, que eu toque. Às vezes você tem um bom músico aí. Você tem um bom tecladista, você tem um bom irmão que toca violão, ou uma irmã. Às vezes você tem um bom levita, uma pessoa que tem uma voz linda. Mas é alguém que está de mãos dadas andando no mundo. Essa pessoa não definiu o que ela é pessoa de coração dobre, é uma pessoa que é inconstante, é uma pessoa que coxinha em dois pensamentos. Então, se essa pessoa não quer utilizar os seus dons e talentos, que vêm de Deus, os seus dons e talentos para a obra de Deus, mas quer distribuir também lá para as coisas do mundo, será que é possível uma pessoa dizendo ser santo, salvo, que ora, fala em línguas estranhas, profetiza, prega, em nome de Jesus, canta, toca, e depois está lá participando de coisas do carnaval? Está no forró, está bebendo, está fumando, está usando droga, e depois chega na igreja porque tem esses dons e talento que é de Deus, e a palavra do Senhor nos fala que Deus dá e não se arrepende, mas isso vai ser depois cobrado, será cobrado, porque o próprio Deus vai falar, aonde está o talento que eu te dei? Aonde está? Eu enterrei ele. Eu enterrei. Então essa pessoa vai prestar conta. Então, pastores, irmãos, dirigentes de ministério, não fique olhando
se é porque alguém prega bonito, ou porque alguém fala bonito, tem uma retórica bonita. Não fica olhando se é a pessoa porque canta bonito, toca lindamente. Não fica olhando isso. Observe se é uma pessoa santa, uma pessoa que ama a Jesus, é uma pessoa que trabalha para Jesus. E de fato, amados, Deus está mostrando pessoas que receberam seus dons e talentos, mas não querem trabalhar na obra de Deus. Querem ficar na igreja como um passatempo. Até dizem, eu vou na igreja. Até dizem, eu sirvo a Jesus. Mas não quebra a aliança com o mundo. Não tem como nós termos duas alianças, amados. Não tem como você ter duas alianças. Ou você tem aliança com Jesus Cristo e a sua palavra e o teu reino, ou você tem aliança com o mundo, que é o reino do diabo. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Bondoso Pai e soberano Deus, aqui foi ministrada a tua palavra. Eu sei que a tua palavra chegará, meu Deus, ao ouvido de pessoas que precisam tomar uma decisão. E graças ao Senhor, esta pessoa vai mudar. Este homem, Senhor, que está brincando com a tua obra, com a tua palavra, essa pessoa vai tomar uma postura séria agora, no nome de Jesus, porque essa palavra foi direcionada a ela, esta palavra foi direcionada a ele, em nome de Jesus, e é um instrumento valioso nas tuas mãos. Que esta pessoa se arrependa dos maus caminhos, dos pecados e dos enganos do diabo, no nome de Jesus. Pai querido, eu te apresento os dirigentes dos ministérios, pastores, bispos, ó Pai amados. Eu te apresento, Senhor, presbíteros, evangelistas, obreiros, todos que fazem a obra na tua casa, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que todos tomem uma postura séria e digna diante do Senhor. Porque o Senhor morreu por todos nós, o Senhor quer nos salvar. Pai, que estas pessoas que se afastaram da tua obra, que essas pessoas voltem. Voltem no nome de Jesus com um espírito humilde, um espírito manso, aleluia, a humildade e paciência que são os frutos do Espírito Santo. Que esta pessoa tenha o domínio próprio, que esta pessoa em nome de Jesus tenha a fidelidade, que essa pessoa tenha a benignidade e a bondade, que essa pessoa em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tenha a paciência, o amor, a paz e a alegria. Nós te amamos, obrigado, para todo sempre, assim seja. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo.